Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas da unidade 4 sobre condicionais, iremos ver nesta aula as condicionais aninhadas, que é um caso particular e avançado do uso de condicionais, e a importância da indentação, que é uma forma de organizarmos melhor os nossos códigos, a fim de que possamos identificar melhor as instruções às quais estamos fazendo, e ela é importante para o programador, já que neste momento, a partir deste momento, os nossos códigos, os nossos algoritmos estão ficando ligeiramente maiores e necessitando cada vez mais de uma organização física melhor para facilitar a produção de nós programadores. Quando nós vimos as condicionais até este ponto, nós vimos dois tipos do uso de condicionais. As condicionais simples, quando nós estamos prevendo um conjunto de ações somente quando a condição for verdadeira e não prevendo e nem fazendo nenhuma ação quando essa condição for falsa, que é a condicional simples. E as condicionais normais, que foram as primeiras condicionais que nós aprendemos, quando um conjunto de ações vai ser realizado quando a condição for verdadeira, e é previsto também um conjunto de ações quando essa condição for falsa, o que pula automaticamente para o else, como a gente viu nos exercícios passados e na teoria das aulas anteriores. Porém, existem casos em algoritmos que nós não vamos ter somente uma condição a testar, com uma sequência de blocos somente a ser feita se essa condição for verdadeira, ou a alternativa dupla, se a gente tem uma condição verdadeira, faz um bloco de ações, e a falsa também fazer um bloco de comandos respectivo. Vão ter situações que nós vamos ter mais de duas alternativas, 3 alternativas, 4, 5 alternativas a serem testadas exclusivamente. E é esse o caso de nós usarmos as condicionais aninhadas. Se formos usar aquela metáfora que estamos usando desde o início da unidade, onde a sequência de execução de um algoritmo é semelhante à sequência de passos que damos no caminho, e nesse caminho, no caso das condicionais, chegam num ponto onde temos que tomar uma decisão de seguir para um caminho ou outro, então vemos a situação das condicionais aninhadas, quando nós temos várias alternativas previstas que devem ser seguidas de acordo com o caminho a ser escolhido. Então, nós estávamos acostumados a usarmos a condicional dupla, ou a condicional simples, no caso de escolher entre uma ou duas alternativas. Porém, depois da escolha de uma alternativa, chegamos no ponto em que temos que escolher mais duas. Escolhendo mais uma, escolhemos mais duas ou três. Ou seja, quando nós temos várias alternativas e essas alternativas têm que ser previstas de acordo com a escolha prévia, nós temos, portanto, um caso de condicionais aninhadas, onde nós temos que organizar melhor todas as alternativas mediante essas escolhas prévias das alternativas anteriores, na qual o algoritmo pode seguir as melhores alternativas de acordo com os dados de entrada e chegarmos no resultado que pretendemos na execução correta deste algoritmo. Então, às vezes, é necessário usar as estruturas condicionais aninhadas. O que significa aninhar condicionais? É basicamente colocar uma condicional dentro da outra. Lembra, nós temos então uma condicional a ser verificada. Se por acaso ela for verdadeira, chegamos ao ponto de executarmos os comandos, mas tem um ponto desse algoritmo que temos que tomar mais uma outra decisão. Ou seja, para que isso aconteça, aninhamos, colocamos internamente uma outra condição que, para ser executada, precisa da avaliação da condição acima. Nós podemos, então, aninhar as condicionais usando uma condicional dentro de um if, ou podemos ter a alternativa de colocarmos um if dentro de outro else. Isso é possível, tanto numa situação quanto no outra. O que nós estamos fazendo? Aninhando condicionais. Nós estamos fazendo as condicionais aninhadas para que as múltiplas alternativas que vão acontecer dentro do programa sejam previstas e bem programadas em nosso algoritmo. Importante ter uma atenção específica na questão, então, já que nós vamos usar várias condicionais e principalmente elas estão aninhadas, ou seja, uma vai estar dentro da outra e dependendo desta,
da organização que nós temos que fazer para não nos perdermos na quantidade de if e else que vão existir dentro do nosso programa. Todo else precisa estar imediatamente depois de um bloco de comandos de um if. Então, basicamente, seria, se nós abrirmos um if e temos uma alternativa prevista na sua condição verdadeira, fazemos o bloco de comandos, porém, vinculado a esse if, nós temos um else. Dentro desse else está previsto a verificação de outras alternativas. Então, a partir do momento que nós abrimos um outro if, nós temos esse outro else aninhado e alinhado também, ou seja, na mesma linha, e esse else é o else pertencente a esse if. Então, tem que estar bem claro qual else está vinculado a qual if. E essa organização nós não podemos nos perder, e que a indentação que nós vamos ver mais à frente vai nos ajudar nesse princípio. Seguindo, então, nós temos aqui 3 blocos de condicionais. Nós temos o bloco mais externo, do if else em verde. Dentro desse else, nós temos primeira condicional a ser verificada, que é essa que está em lilás. E dentro desse else, desse segundo bloco do if, nós temos um outro if. E vimos que esse else está alinhado nesses condicionais alinhadas que nós estamos usando nesse algoritmo. Isso tem que ter uma atenção muito especial de você, programador, para não se perder na quantidade de condicionais que você vai usar e elas estando alinhadas em nosso programa. Vamos usar um exemplo para entender muito bem o uso das condicionais alinhadas, a importância e como poderíamos fazer um programa ser melhor construído e executado através das condicionais alinhadas. O exemplo é o seguinte: faça um algoritmo para simular uma calculadora simples. Para isso, seu algoritmo deverá ler 2 números inteiros e uma letra, correspondendo a uma operação matemática, da seguinte forma: se for a letra A, significa que o programa tem que fazer a soma daqueles 2 números inteiros. A letra S, ela fará a subtração. Se for a letra M, o programa fará a multiplicação dos 2 números. A letra D significa fazer divisão dos 2 números. O algoritmo deverá mostrar o resultado da operação escolhida. Como é o algoritmo, então? Na entrada do algoritmo, nós vamos pedir para o usuário digitar 2 números e uma letra. É bom sempre informar que tipo de letra e para que serve a letra que ele vai informar dentro do programa. Se essa letra for A, nós vamos então fazer a soma dos 2 números, mostrando o resultado no final. Se for S, fazer a subtração, M a multiplicação e D a divisão. Ou seja, nós temos basicamente 4 opções para a variável letra que vai ser digitada. Nós temos que avaliar no nosso programa as 4 opções possíveis para que seja feito um conjunto de comandos baseado na opção ou na condição que vai ser verificada no início das nossas condicionais. Então, nós não temos mais aquele caso de ter uma condição a ser verificada ou somente 2 condições a serem verificadas, que é as condicionais normais e simples, respectivamente. Na verdade, nós temos mais de 2, nós temos 4 opções a serem verificadas e testadas. Portanto, é um caso de podermos usar condicionais alinhadas. Temos aqui uma possível solução para o problema proposto. Essa solução não está levando em consideração as condicionais alinhadas. Inicialmente, declaramos as variáveis do problema, n1 e n2 inteiros, que são as variáveis de entrada. A variável que eu chamei de opção char para digitar a letra que corresponderá à operação que vai ser feita com os 2 números. E a variável total, que vai conter o total da operação escolhida. Inicialmente, pedimos para o usuário digitar os 2 números inteiros e digitar a letra correspondente à operação que deve ser feita. Observe que eu caprichei muito bem no printf para informar ao usuário que tipo de letra que ele tem que digitar e qual é a operação correspondente a essa letra, para que fique claro qual é o teste que ele tem que ser feito. Novamente, essa solução não leva em consideração as condicionais alinhadas. Se fizéssemos a solução desse algoritmo com o que nós estudamos até agora, poderíamos fazer algo do tipo: testar cada uma das 4 opções que nós temos para a variável opção das letras e fazer cada operação correspondente. Ou seja, se a opção for igual à letra A, faria a soma.
Se a opção for igual a S, a subtração, M a multiplicação e D a divisão, dando a resposta no final. Ou seja, nós só vamos ter o total se ele passar por algum crivo dessas condicionais. Ou o total vai ser igual a zero porque nenhuma das opções foi atendida. Repare o seguinte, essa opção até que daria certo, mas qual é o argumento para nós usarmos a condicional aninhada? Se você reparar a seguinte situação, e se o usuário já digitou a opção A porque ele quer fazer a adição dos dois números? Nesse caso, ele vai calcular corretamente a adição dos dois números em total, e ele já tem o total. Porém, o que vai acontecer? Ele vai continuar testando as outras opções, que era desnecessário, porque ele já achou a opção correta. E a única coisa que ele gostaria era de mostrar o total. Mas no caso de usarmos o que nós usamos, que foram os condicionais simples, apesar de resolver o problema, vai ter um impacto de ficar toda hora testando o restante das opções e assim sucessivamente. Ou seja, deveríamos ter uma solução um pouco mais inteligente, na qual, se achássemos a opção correta, ele já não precisaria de testar as outras opções, porque nós já achamos o que queríamos. E aí partiríamos para a resposta ao final. Então, nesse caso, nós demos o exemplo da letra A, mas podia ser, por exemplo, a letra S. Ele testou a letra A, viu que não é, foi na segunda condicional, viu que é a letra S, calculou a subtração. Deveria parar por aí, porém ele continua testando as outras opções para depois dar a resposta. Então, esse é um caso clássico de nós usarmos as estruturas condicionais alinhadas. É para esse tipo de problema, quando nós temos mais de uma alternativa e quando acharmos a alternativa desejada, nós queremos parar com o restante dos testes, porque nós já achamos o que queríamos. Portanto, podemos ir até o restante do algoritmo para terminar a sua execução. Então, poderíamos fazer essa solução usando condicionais alinhadas, colocando uma condição dentro da outra e cada condição dependendo da condição anterior. Ou seja, se a opção for igual a A, ok, faremos a adição. E se não for? Se não for, significa que temos que testar mais outras opções, no caso, mais outras 3 opções. Então, poderíamos fazer o alinhamento das condicionais. Então, como podemos solucionar o problema evitando que se faça os demais testes depois que se encontra a opção desejada? E como podemos utilizar as condicionais alinhadas para resolver esse tipo de problema e termos uma solução computacionalmente melhor do que a solução anterior? Para isso, vamos oferecer a você um passo a passo, uma dica importante para você montar suas condicionais alinhadas sem se perder na quantidade de opções que você tem e principalmente na quantidade de if, else, de condicionais que você vai alinhar dentro da resolução do seu problema. Bom, temos mais de duas opções para serem resolvidas, né? 2, 3, 4, 5 opções. Então, como temos várias opções, nós fazemos então primeiro o if else, onde nesse if vamos testar a primeira opção. Faremos o bloco de comandos que nós queremos que seja executado quando esse teste for verdadeiro. E o que acontece quando ele desvia para o else, se essa condição for falsa? Significa que dentro desse else há prevista 3 opções restantes. Então, dentro do else, nós devemos então testar cada uma dessas 3 opções, nesse primeiro if else que colocamos. Prosseguindo então no mesmo processo, então dentro desse else, que há 3 opções restantes, faremos um outro if else, onde vamos testar a segunda opção, daquelas que sobraram. Faremos então a sequência de comandos quando essa opção for verdadeira. E o que acontece nesse else atrelado a esse if mais interno? Significa que nós temos agora mais 2 opções restantes. Então, dentro desse else, devemos testar as 2 opções restantes. Seguindo o mesmo princípio, então dentro daquele else mais interno que nós tínhamos, temos que testar a terceira opção, realizando os comandos que nós desejamos quando essa opção for verdadeira. E o que acontece se ele for para o else desse if? Significa que é a última opção, é a quarta e última opção, no caso, fazendo um paralelo com aquele exercício anterior, onde nós tínhamos 4 opções. Então, aqui já é os comandos que sejam feitos quando a gente tem a quarta e a última opção. Dessa forma, você nunca vai errar qual else que vai estar atrelado a qual if, colocando também cada comando, respectivamente, junto com sua condição, com sua opção que está sendo testada, e tendo a
o cuidado de colocar os comandos mais internos para você não se perder. Isso é uma dica importante. Ou seja, aplicando então a ideia das condicionais alinhadas que nós acabamos de ver ao problema da calculadora, dessa calculadora simples, nós então, depois de digitada a opção, vamos então testar a primeira opção. Nesse caso, eu elegi a letra A como a primeira opção. Testada a primeira opção, se for a letra A, ok, ele vai fazer a soma. O que acontece então se ele for para o else? O else sobraram 3 opções. Sobrando 3 opções, nós vamos dentro desse else testar então a segunda opção. Fizemos então outro if-else, onde esse if nós estamos testando a segunda opção, faremos o bloco de comandos quando essa opção for verdadeira. E o que acontece se ele desviar para o else? Significa que aqui está sobrando 2 opções. Então, nessas 2 opções que estão sobrando, dentro desse else, então, das 2 opções, vamos testar a terceira opção. Faremos o bloco de comandos dessa terceira opção, que no caso é a multiplicação. E no else final, nós já temos, então, a opção restante. Então, testamos a opção restante, a quarta opção, e faremos o bloco de comandos que a gente quer que aconteça quando essa opção for verdadeira. Então, nesse caso, nós alinhamos. Qual é a vantagem dessa solução? Se o usuário digitar a opção, a letra A, ele já vai fazer a soma que ele deseja quando a letra for A, mas ele não pula no else, porque ele só vai pular no else se essa condição for falsa, mas não, ela é verdadeira. Ele faz a soma e já sai do if e já dá o resultado. Ou seja, ele não vai fazer o restante dos testes. Ou seja, ficou uma solução muito mais inteligente e mais rápida. Se, porventura, tivermos a digitação da letra S pelo usuário, obviamente ele vai ter que testar a primeira opção, viu que não é verdadeira, ele vai para o else. No else ele já testa a terceira opção, a segunda opção. Já sabe que essa segunda opção é válida, faz o bloco de comandos da segunda opção, no caso a subtração, e ele não entra no else, porque ele já encontrou a opção desejada. Então ele sai da estrutura condicional if mais interna, sai da mais externa e já dá o resultado final. Ou seja, temos uma solução computacionalmente mais rápida, mais inteligente e melhor, usando estruturas condicionais alinhadas. A questão é o seguinte: e se por acaso ele digitar uma letra diferente, A, S, M ou D? Lembrando que nós não temos somente essas 4 opções. Na verdade, as 4 opções são as 4 opções que nós consideramos válidas. Porém, ele pode digitar uma letra diferente delas. E se ele digitar alguma letra diferente dessa, não acontece nada. Simplesmente ele dá o total no final, porque ele não entra em nenhuma dessas condicionais e ele vai dar a resposta como uma resposta zero. Só que o usuário não vai entender o que aconteceu, porque seria necessário mostrar para ele que, de fato, ele entrou com uma opção inválida para ele, por exemplo, refazer o teste e não ficar sem entender a resposta do programa, caso ele não digite a letra que seja válida. Nesse caso, então, nós não temos só 4 opções, que são as letras A, S, M ou D. Na verdade, nós temos 5 opções. Nós temos as 4 opções válidas, A, S, M ou D, e nós temos mais uma opção, que é a opção inválida, ou seja, caso não seja digitado uma das opções válidas, que são as letras A, S, M ou D. O que nós estamos mostrando é a possibilidade de você, aluno, ter que colocar no seu algoritmo a possibilidade dele não digitar as opções válidas. Ou seja, dá sempre uma opção a mais para tratar o caso da não opção digitada que você deseja, que a gente está chamando de opção inválida. Então, sempre no algoritmo, ele vai estar te informando quais são as opções que você tem que testar, que nós estamos chamando de opções válidas, as opções que nós realmente temos que fazer os testes. Mas não se esqueça de avaliar uma opção a mais, que é a opção do caso dele não digitar a opção que você está prevendo. E aí nós trabalharíamos com 5 opções. Ou seja, o que acontece então se a gente aumentar mais uma opção a essa quantidade de if e else alinhado? O processo é o mesmo. Na verdade, quando nós chegarmos aqui, a gente tem dentro desse else faltando não só uma opção como anteriormente, está faltando agora 2 opções, que é a última opção válida, que é a opção da letra D, e o else desse if será a última e derradeira opção, que é a opção inválida, que seria
mais ou menos a mesma coisa de falarmos que é nenhuma das alternativas anteriores. Então chegamos a essa solução. Seriam as 4 soluções que nós estamos testando sempre no if aninhado, né? Repare que tem um if dentro de outro, então estamos usando estruturas aninhadas, só que no último if nós tínhamos não uma opção mais, mas duas. A opção de C igual a D e esse else já é a última opção que nós temos, nesse caso, aparecer para o usuário a opção inválida. Esse else então entraria como a última opção. Então é uma dica importante para você quando for fazer o seu algoritmo, fazer ele de forma completa, não só prever as opções válidas que estão previstas no enunciado do seu algoritmo, mas também ter a possibilidade de informar para o usuário se ele digitou alguma coisa de forma errada. Um outro exemplo é esse algoritmo onde ele pede para determinar se o número inteiro é 0, negativo ou positivo. Então, nesse caso, quantas opções nós temos? Nós temos 3 opções. Nós temos se o número é 0, primeira opção, se o número é negativo, segunda opção, se o número é positivo, terceira opção. 3 opções, if, else aninhados, as condicionais aninhadas. Se if ou else tem apenas um único comando no bloco de comandos, as chaves podem ser omitidas. Isso é uma dica importante para os próximos algoritmos que formos fazer, porque nós vamos ter agora códigos ligeiramente maiores, com uma quantidade imensa de if e else. Então essa dica é preciosa. Se você tiver um e somente um comando dentro de um if ou de um else, você pode tirar, omitir as chaves que ele vai funcionar normalmente, que é o caso que você pode observar aqui no algoritmo. Então, vamos lá. Temos 3 opções. Peguei a primeira opção válida, que no caso do inteiro é igual a 0. Então, digitei o número inteiro e estou verificando se nessa variável o número é 0. Testei a primeira opção, fiz o que eu queria quando essa opção for válida, no caso, mostrando a mensagem que o valor é 0. Quando eu tenho else, o que acontece no else? Está sobrando 2 opções. Então, dentro desse else, dentro dele, eu vou fazer um outro if else para testar a segunda opção, que no caso o número é maior que 0. Se não, o valor é negativo, ou seja, nenhuma das alternativas anteriores. Nós aqui temos 3 opções. Diferentemente do exemplo anterior, nós não teríamos que somar mais uma 4ª opção, que seria a opção inválida. Aqui não tem opção inválida. Ou o número é 0, ou ele é negativo, ou ele é positivo. Não existe possibilidade de um número não ser 0, nem negativo, nem positivo. Então só tem 3 e, de fato, 3 opções corretas e 3 opções que temos que testar. Se teria a 4ª opção, seria a opção inválida, ou seja, nem o número ser 0, nem negativo, nem positivo. Então isso não existe. Por isso nós não fizemos nenhuma tratativa no caso de alguma opção inválida, diferentemente do que tinha o exercício anterior, que tinha a opção inválida, porque nós tínhamos não só 4 opções de letras, mas nós temos um alfabeto inteiro. Nesse caso não, ou o número é 0, ou é negativo 3, ou é positivo. Então nesse caso ele tem 3 opções. Então, é uma forma da gente também usar as estruturas aninhadas, é um outro exemplo. Finalmente, entramos no que é a indentação. Então, a indentação, que a gente vem tateando nesses últimos exercícios que nós fizemos agora, é essa técnica dentro da programação que consiste em se organizar as instruções em um programa de forma a facilitar a leitura e o entendimento da ordem de execução dessas instruções. Eu quero dizer com isso que a indentação, a gente já vinha falando da indentação, que é esse processo da gente organizar um if else dentro de outro if else, que as coisas podem ficar meio misturadas. A indentação é esse processo da gente organizar o nosso código para identificar o que está dentro de um if, de um else, de um bloco de comandos. Basicamente, procura-se identificar melhor no programa as instruções que são pertencentes a um bloco específico de comandos em detrimento a outras que são de outro bloco. Dessa forma, fica mais fácil de identificarmos quais são comandos que vão ser executados, por exemplo, mediante uma condição, e quais outros que vão ser executados mediante um outro else ou uma outra condição. Só para nós lembrarmos, o que é um bloco de comandos? É um conjunto de linhas e de instruções que estão delimitadas entre um abrir e fechar a chave. Basicamente, se você abre e fecha a chave, você já está delimitando um bloco de comandos, que pode ter uma linha ou pode ter mais de uma linha. Nós já estamos usando bloco de comandos quando, por exemplo, usamos um if. Repare que quando a gente abre uma condição
dentro de um if, nós estamos abrindo e fechando o if com abrir e fechar a chave. Então, ali dentro existe o bloco de comandos, o conjunto de comandos do bloco do if. De uma forma mais geral, nós também utilizamos bloco de comandos quando, por exemplo, fazemos o nosso int main, né, que é uma função principal do nosso programa. Também é delimitado com abrir e fechar a chave, ali tem os blocos de comandos que é do int main. Então, nós usamos bloco ou numa função, ou dentro de uma condicional, dentro de um else, nós sempre estamos utilizando um bloco de comandos. E é esse bloco de comandos que é interessante para nós no caso da indentação. Repare esse código. Esse código ele não está indentado, ou melhor, ele não está organizado. É uma linha debaixo de outra linha, como se você estivesse fazendo um texto normal dentro de um Word ou algo desse tipo. E não se teve a preocupação de fazer qualquer organização para deixar esse código mais legível. Se você olhar o começo do programa, até dá para identificar o que está acontecendo de forma correta. Nós estamos declarando 3 variáveis inteiras, um printf para digitar os 3 números, um scanf para essa digitação. Logo depois vem uma condicional. E aqui nós estamos abrindo o bloco dessa condicional. Depois vem o else, e daqui para frente a coisa já começa a misturar. A gente não sabe o que é comando dentro de um if ou dentro de outro. Tem um outro else aqui perdido que a gente não sabe que ele é vinculado ao quê. Ou seja, há uma necessidade clara de organizarmos melhor através da indentação esse código. Ou seja, identificar melhor, produzir uma visão melhor do código de quais comandos dependem de quais blocos. Nesse caso, os blocos que eu estou identificando são os blocos das condicionais e também o bloco do int main, que é importante a gente também dar uma organizada nisso. Você vai reparar que é melhor você ver o código identado, é o mesmo código, o mesmo programa, de forma organizada, do que esse que fica as coisas meio misturadas. Dá para reparar, então, por exemplo, que esse if b menor do que c e esse printf aqui, o terceiro valor é menor. Dá para reparar, nesse caso, que esse if b menor que c, ele é dependente do else do if mais externo. E o terceiro valor é menor, que aquele printf, o último nosso, é desse else do if mais interno do else que nós colocamos. Ou seja, ficou mais organizado. O que é indentação? Nós então pegamos o bloco do int main e todos os comandos do bloco do int main, nós colocamos um recuo. Nós colocamos essas linhas um pouco mais para dentro da nossa área de edição para mostrar de fato quais são os blocos os comandos do bloco do int main, que é a declaração de variáveis, o printf, scanf, o if else mais externo e o return 0 lá. Repara que eles estão na mesma margem, eles estão na mesma linha e também estão recuados mais para dentro da área de edição. Repara que nós temos então o if mais externo, o primeiro if. Nós temos um bloco de comandos, no caso uma instrução, que é dependendo daquele if. Então a gente também recua, coloca ele mais para dentro do if, para ficar visualmente melhor de ver que aquele printf do primeiro valor é menor, é somente daquele if. Nós temos então o bloco do else desse if. Então o que a gente quer colocar no else? É o if b menor que c e o seu else. Então nós colocamos ele mais internamente e organizamos melhor esse conteúdo. Vai acontecer a mesma coisa com o if do b menor que c e o else desse if. Ou seja, esses recuos permitem a gente a ter uma organização melhor do nosso código, do que evitar que a gente chegue numa situação como essa, caótica, e a gente chega numa situação melhor, que é essa situação do código estar mais organizado, e você consegue identificar melhor o que é dependente de que dentro de uma estrutura condicional. Isso é importante porque, lembrando, seu código, a partir de agora, vai ficar ligeiramente maior. É muito comum você usar várias estruturas condicionais como outras estruturas de dados que nós vamos aprender mais à frente. Então, a atenção tem que ser redobrada nessa organização que você vai ter que ter com o seu código. No caso, é a indentação, que é esse processo da gente recuar e fazer os recuos necessários para organizar visualmente melhor o nosso programa e ele ficar mais legível ao nosso entendimento. O que é impresso nesse programa? Vamos fazer esse exercício. Repara que estamos com um código que não está indentado, não está organizado. Se você se deixar levar por essa organização caótica, vai ficar difícil você avaliar. Você até pode chegar num resultado
aparente, mas isso até também não vai te dar uma certeza se você está passando pelos blocos de comandos corretos, de acordo com a quantidade de if e else que tem esse programa. Então é muito mais fácil nós avaliarmos esse programa, não por essa ótica caótica, mas a ideia seria então organizar, indentar esse código para ele ficar mais fácil da gente verificar. No início, até dá para a gente fazer a avaliação desse primeiro if, saber que esse printf está dentro desse if, já que nós omitimos as chaves, a gente sabe então que podemos, quando ter um código só, uma instrução só no if, podemos omitir as chaves. A mesma coisa no segundo e no terceiro if. Já começa a misturar daqui para frente, já começa a ficar um pouco mais difícil, porque a gente tem um else, esse if, a gente não sabe se esse if daqui é interno desse, ou se ele está solto e errado no código, e assim sucessivamente. Por isso, a ideia da indentação, a importância da indentação. A importância, então, de nós termos que organizar melhor o nosso código, e assim ele fica muito mais legível, muito mais fácil de resolvermos a avaliação que a gente pretende fazer nesse exercício para saber que tipo de resultado esse problema vai dar. Nunca se esqueça de fazer essa organização e de construir o seu programa já na organização. É muito mais termos essa visão organizada do que uma visão caótica para resolvermos o nosso problema. Então, a indentação ela precisa ser trabalhada. Vamos então fazer o exercício, fazer a avaliação. Veja que nós temos a variável a igual a 2, b igual a 3, c igual a 4, já temos valores para as variáveis, e temos um primeiro if a ser avaliado. Lembrando que tem uma ordem de prioridade, primeiro temos que resolver essa segunda metade da expressão com o ou, para depois avaliar o resultado com a outra primeira expressão com o e lógico. Então, b é diferente de 3? Não, isso aqui é falso. Para a gente saber se a expressão vai ser falso ou verdadeiro com ou, temos que ver a outra expressão. Nesse caso, se c é igual a 4. Isso então é verdadeiro. Verdadeiro com qualquer coisa dentro da expressão lógica com ou, nós temos então verdadeiro. E aqui, o resultado verdadeiro da segunda, a gente tem que avaliar com o e lógico, só pretendemos verificar se é verdadeiro se a condição inicial também for verdadeira. Nesse caso, a igual a 2, a menor que 3 é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, nós temos então verdadeiro para a expressão. O que vai acontecer? Vai então sair para o usuário saída 1, primeira saída do programa. Continuando a avaliação, nós temos então um if com uma expressão menorzinha. Só tem duas expressões lógicas com o ou de conectivo. C é igual a 3 é falso, B é igual a 4 também é falso, falso ou falso é falso, então ele não entra dentro desse if. Então a condição ela é falsa. Terceiro if. Então a gente tem duas expressões lógicas com o conectivo do e lógico, temos que avaliar para ver o resultado, para ver se ele entra nesse if. Nesse caso, a é menor do que 3 é verdadeiro, b é maior do que 4 é falso. Quando temos uma expressão falsa na condicional, onde temos o e lógico, a expressão ela é falsa. Então, ele não entra dentro desse if, ele não faz a saída 3. Então, se esse if é falso, ele vai direto para onde? Para o else. Então, ele vai direto pulando para o else e ele verifica a primeira condição do else. If é igual a 2, é verdadeiro. Então, ele entra no if. Nesse caso, então, quando ele entra no if, ele vê que b é igual a 5, é falso, porque b é igual a 3, então ele não entra nesse if mais interno, ele entra então no else desse if, que no caso vai dar a saída 5 como resultado do meu programa. Então, as saídas do meu programa vão ser saída 1 e saída 5. Depois que ele fez o else, ele vai sair desse if mais interno, obviamente vai sair do if mais externo a ele e obviamente daquele outro else do if mais externo do a menor que 3 e b maior que 4. Chegamos então ao final das nossas condicionais alinhadas e vimos a importância da indentação. Próxima aula, então, nós vamos ver a estrutura de múltipla escolha, que em determinados casos pode ser uma alternativa muito interessante, é uma outra estrutura de dados de condicionais bem legal para que você possa conhecer, porque pode ser uma alternativa até para as condicionais alinhadas que nós acabamos de verificar.